Olá, quero que você saiba que é um imenso prazer participar dessa disciplina com vocês. Participar desse projeto para a sua formação acadêmica e profissional é algo muito especial para mim. Considero que o estudo sobre os fundamentos e a metodologia da educação infantil aborda temas importantíssimos para a formação e é muito especial porque podemos pensar no desenvolvimento e práticas adequadas desde o comecinho, quando a criança chega à escola pequenininha. Na aula de hoje, você terá uma introdução sobre o tema da educação infantil em uma articulação entre a escola e a infância. Saiba que a inclusão da creche no sistema de ensino acarretou uma série de debates sobre o que é a função do docente e de como preparar professores com perfis que respondam mais adequadamente à diversidade de situações presentes na educação de crianças, desde o nascimento em instituições educacionais. Perceba a pertinência desses debates. Nas próximas aulas, vamos contextualizar historicamente tudo isso. Mas agora, para você iniciar um entendimento sobre o assunto, é necessário que saiba que tínhamos a representação de um modelo mais familiar, mais maternal, tanto na instituição encarregada de receber as crianças pequenas, quanto das professoras. Embora houvessem requisitos exigidos como competências para a execução desse trabalho, como paciência, capacidade de expressar afeto, entre outras, notem que não se toca na questão de um conhecimento elaborado acerca da função da educação infantil e nem do desenvolvimento sociohistórico, por exemplo. As competências são mais subjetivas e referem-se mais aos cuidados maternais. Veja, é óbvio que as competências subjetivas são importantíssimas, mas não podemos deixar de considerar a necessidade de uma formação mais completa desses profissionais. Pode-se afirmar que o professor que trabalha diretamente com as crianças deveria participar da elaboração da proposta pedagógica de sua instituição e desenvolver, baseado nela, um plano de trabalho junto às crianças e zelar pela aprendizagem e pelo desenvolvimento delas, de acordo com as condições do ambiente físico e social, além de articular família e comunidade. Então, você pode perceber que a formação e a experiência são importantes para o professor da educação infantil. E ainda que a educação infantil é responsável pela construção de uma base sólida, a trajetória escolar bem-sucedida das crianças, ou seja, a função da educação infantil não é a de substituir a família e também não é a de antecipar as práticas tradicionais da escolarização, mas é uma função bem específica, de iniciar a criança na sua relação com o saber. E a primeira dessas relações é a ação de significar as coisas, porque a criança deve ser acolhida em sua necessidade de dar significado a tudo. E também, entre outras coisas, ter a oportunidade de conviver com outras crianças em outro meio, além do familiar. Esse é o meu maior objetivo nessa aula, que você comece a construir na sua mente uma representação de escola e uma representação de infância. O termo infância, infans, tem o sentido de não fala. Então, a criança seria infans, aquela que não fala. Acompanhe-me na reflexão que podemos ter a partir da etiologia da palavra infância. A etiologia parece apontar para o fato de que socialmente a criança não tem voz, pois sabemos logo nos primeiros meses de vida ela inicia construções de um sistema de comunicação e bem cedo, em torno de pouco mais de 1 ano, ela já é capaz de falar. Então, se pegássemos ao pé da letra, a infância se referiria apenas ao período anterior à aquisição da fala. No entanto, refere-se até os 12 anos, quando a criança entraria na adolescência. E, de fato, o que vemos é que mesmo com toda a evolução
o lugar da infância na sociedade, que estudaremos nas próximas aulas, em que resgataremos um percurso histórico, ainda que exista a tendência de falarmos mais das crianças do que com as crianças. É claro que as crianças estão em desenvolvimento e que os adultos são responsáveis por elas, mas pode ter certeza que as escutamos pouco. E isso a gente pode concluir a partir de pesquisas, né? As pesquisas mostram como as crianças são capazes de falar sobre si e, ao mesmo tempo, como apenas alguns educadores e alguns cientistas se propuseram a perceber as crianças a partir delas mesmas, a partir das suas próprias referências. Em geral, se procura construir um saber de observação das crianças e não de escuta sobre o que elas mesmas podem construir de referências, né? E as crianças, elas têm diferentes formas de linguagem, né? E são formas diferentes das de adulto, mas eles apresentam uma relação significativa entre o pensamento e linguagem. E, em consequência disso, de todos os estudos, consideramos que a visão sobre a criança seja outra. Crianças são aquelas figurinhas curiosas e ativas, com direitos e necessidades, que precisam de um espaço diferente, tanto do ambiente familiar, onde são objeto do afeto de adultos, em geral adultos muito confusos, quanto do ambiente escolar, tradicional, frequentemente orientado para a padronização de condutas e ritmos e para avaliações segundo parâmetros externos à criança. Então, com essa nova compreensão sobre a infância, a proposta é a que na educação infantil se busque aproximar cultura, linguagem, cognição e afetividade como elementos constituintes do desenvolvimento humano e voltados para a construção da imaginação e da lógica, considerando que estas, assim como a sociabilidade, a afetividade e a criatividade, têm muitas raízes e gêneses. Saiba que cada vez mais os estudos de psicologia do desenvolvimento sobre a construção da inteligência, da linguagem e do conhecimento pelas crianças, examinadas em idade cada vez mais precoce, têm sido assimiladas pelas instituições que trabalham com a educação infantil. Segundo a autora Zilma de Oliveira, a instituição de educação infantil pode atuar, sim, como agente de transmissão de conhecimentos elaborados pelo conjunto das relações sociais presentes em determinado momento histórico. De acordo com essa autora, isso é possível se for feito na vivência cotidiana, incentivando a expressão de sentimentos em situações particulares, de recordar, de interpretar uma história, de compreender um fenômeno da natureza, favorecem que seja transmitido à criança possibilidades, novas maneiras de ler o mundo e ler a si mesma também. A autora comenta alguns exemplos. A criança aprende a diferenciar um avião de um helicóptero, a ligar e desligar o rádio, interessa-se por uma música, uma história, porque esses elementos fazem sentido para aqueles que convivem com a criança e que, pelo uso desses objetos, que são culturais, lhe interpretam esses sentidos. Um ensino que quer dizer apontar signos. E não esqueça, essas aprendizagens promovem ao mesmo tempo o desenvolvimento das funções psicológicas das crianças. As ações que apontam significados e que podem ser chamadas de ações de ensino têm de interagir com as ações das crianças, donas de um modo próprio de significar o mundo e a si mesma. Perceba que esse ponto nos leva a reformulações sobre certas concepções de ensino, que tomam a criança como um mero receptor das transmissões do professor. E ele, o professor, é a figura ativa. Bom, se a gente pegar a origem da palavra aluno, né, a gente pode encontrá-la como uma representação de aluno é aquele que não tem luz. E o professor encarnaria, então, esse lugar daquele que detém o conhecimento.
Então, é como se toda a condução dos processos de transmissão, de ensino, tivessem determinados pelo professor. E hoje, o que a gente pode pensar e ressignificar é que o aluno precisa ser considerado como alguém ativo em todo esse processo. E, na verdade, ele chega na escola já com uma certa bagagem, que é pessoal, que é da sua história, e que essa articulação e a própria oportunidade na escola vem a partir de uma mediação do professor, mas é algo que se dá entre o professor e aluno. Por isso a gente fala em relação entre professor e aluno, relação pedagógica, né? E a aprendizagem passa a ser, então, entendida como um processo em que o aluno também é uma figura ativa, e não somente o professor. Então, a gente pode ampliar, assim, o olhar para diferentes fontes de ensino, os adultos, crianças e situações. Pense que, naturalmente, o ensino acontece o tempo todo na experiência cotidiana da criança, na família, nos grupos, na vizinhança, na escola. E na escola deve ter um fortalecimento de redes de significados elaborados com as crianças e também deve haver um trabalho que inicia a formação de atitudes mais elaboradas de compreensão da realidade. Entenda que houve uma forte influência higienista na área da educação infantil. Isso se refere a uma priorização dos cuidados de saúde e dos cuidados assistencialistas. Na verdade, os cuidados não devem ser reduzidos ao atendimento das necessidades físicas da criança. Claro que os cuidados com o sono, fome, sede, higiene e segurança são fundamentais, mas não podemos negligenciar os aspectos psicológicos e ainda garantir que as crianças tenham oportunidades de explorações e de construções de sentidos pessoais, que sejam sujeitos, se sintam cuidadas, protegidas, que seus sentimentos, sua autoestima são importantes, assim como todas as suas produções. Educar e cuidar são formas de acolher. Bem, espero ter conseguido promover reflexões sobre a infância e o papel da escola na educação infantil. Uma forma de introduzir os temas da nossa disciplina. E como última mensagem, gostaria de dizer que o professor da educação infantil marca profundamente o desenvolvimento de seus alunos. Nas próximas aulas faremos articulações que apontam para como o professor participa da subjetividade fundamental das crianças. Interessante, não é? Até a próxima!